E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast de número 4. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, é o seguinte, continuamos a nossa sequência aqui da Reforma Protestante e dos 5 solas da Reforma, mas antes da gente continuar e de eu apresentar hoje quem que está comigo aqui para falar um pouquinho desse tema tão importante, eu quero contar um segredo para vocês. Bem, eu disse para vocês que nós íamos fazer nesse mês da Reforma 4 episódios, e esse é o 4, como prometido, estou entregando para vocês o 4º episódio. A boa notícia, o segredo que eu quero contar para vocês é que nós vamos ter mais um sobre a Reforma Protestante, porque, pasmem vocês, eu conversei com Joézer Mendonça, que é um músico, um especialista na área de música, e a gente falou um pouquinho sobre a Reforma Protestante e a música, e foi uma conversa muito legal, eu aprendi muita coisa bacana, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Então tá aí o segredo e a surpresa já contado para vocês. Mas, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Sola Escritura, porém, antes eu quero apresentar para vocês aqui quem está comigo. Bom, primeiro eu quero apresentar aqui o meu amigo Jonathan Hoppers, que vocês já estão acostumados. Jonathan, como você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Obrigado aí mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Hoje eu tô meio gripado. Nossa, eu passei o dia com dor de cabeça, meio febre e tal. Mas estamos juntos aí, né? Sério, cara? Você sabe que o Bruno Lorscheiter, ele tá com febre e ele tá doente também, por isso que ele não tá gravando hoje com a gente, cara. Não tem desculpa pra ele então, né? Não tem. O cara aí, ó, tá doente. Viu, Bruno? O cara tá doente, o cara tá desfalecido e tá aqui, ó. Um guerreiro. Mas tá bom, mas obrigado pela oportunidade aí, pelo convite, mais uma vez. Tamo junto aí. Mas a gente não tá sozinho. A gente tá novamente com a Vanédia. É Vanédia, não é Vanédia, né? É outra forma de Mas falar. eu já expliquei. É Vanédia. É Vanédia. Vanédia, é isso? Eu já expliquei Tudo bom, que pode Vanédia? ficar à vontade. Tudo bom. Fica à vontade aí no E, tanto faz. A gente tá aqui novamente. Vamos ver se o pessoal altura a gente mais um episódio. Queria também apresentar uma pessoa que é a pessoa assim, mais importante desse episódio, depois de Jesus. Opa! Que é o cara assim mais bonito que vai ter aqui pra passar por esse podcast. Que loucura. Que é Giovanni Fonseca. Aí galera, boa noite, como é que estão vocês? E aí, Giovanni? É um prazer estar com vocês aí, com 2 caras feras aí, mais uma vez, e principalmente, né, com Vanédia, né, que é simplesmente não a mulher, mas a pessoa mais inteligente do mundo. Então, graças a Deus, estou muito feliz de estar com vocês. Meu Deus. Oh, meu tá Deus. bom, amor. Rapaz, esse programa tá uma loucura, né? É o amor que está no ar. Deixa só eu explicar que, coincidentemente, essa pessoa mais bonita que tem aqui é meu esposo, né? Ainda bem que podcast só dá pra ouvir, né? Não dá pra ver. Até provar o contrário é mais bonito. Vamos tentar confiar na palavra da Vanédia. Legal, gente. Bom, apresentados então estão os nossos queridos amigos convidados aí. Vamos lá para nossa conversa então, vai ser uma conversa bem legal. Finalmente, né, chegamos ao final aí dos nossos solas aí, nosso último sola que a gente deixou aí pro finalzinho, né, para fechar, amarrar a boca do saco, é o Sola Escritura, que é um sola também muito importante. A gente não pode dizer que ele é o principal, né? Porque parece que tem outro principal. Pois é, né? Né? Tô esperando alguém aí como é que é? Pedir desculpas aí e tal, mas tudo bem, né? Tamo junto aí. Não, cara, aqui ninguém pede desculpa, não. É, né? É orgulho puro. Gente, seguinte, então, ó, vamos falar um pouquinho sobre o Sola Escritura. Como sempre, a gente vai fazer, então, dar uma relembrada aí no fundo histórico, né, da Reforma Protestante, o que eles estavam enfrentando em relação ao Sola Escritura, ou seja, qual que era a doutrina da Igreja Católica e o que isso significou, então, né, como que isso impactou essa doutrina do Sola Escritura, esse conceito, como é que ele impactou, então, a sociedade da época, a cultura da época e a teologia
da época também, e isso é muito importante. Mas a gente só vai dar uma passadinha de leve. Lembre-se que nós temos outros Teolocasts passados, o Teolocast número 1, a parte 1 e 2, que fala sobre o contexto histórico, onde a gente vai se aprofundar bastante sobre esse tema. Então, se você não escutou, volta lá, escuta e aprende um pouquinho sobre essa questão aí da parte histórica da Reforma Protestante. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão do Sola Escritura e esse fundo histórico aí, o background histórico do Sola Escritura. Como era o pensamento, gente? Eu não sei quem que vai querer bater na primeira peteca, chutar a primeira bola. A minha pergunta é a seguinte: qual que era o conceito da época, o conceito da teologia, o conceito da Igreja Católica em relação às verdades bíblicas? Como é que funcionava isso? Bom, deixa eu citar aqui o Catecismo Católico, né? Ao que os reformadores se opunham. O Catecismo Católico, página 36, representa o pensamento que tinha na época, né? Que o Concílio de Trento veio reafirmar pouco depois da Reforma. Diz assim: o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, que é o Papa. Então, assim, muita gente acha a igreja medieval não tinha em alta consideração a palavra de Deus, a Bíblia. Mas eles tinham sim. Achavam que a Bíblia era a palavra de Deus, era inspirada, era infalível. Mas só que a Bíblia era domesticada pela teologia, pelos teólogos. A igreja é quem era que dominava sobre as escrituras e não o contrário. Né? Então, assim, não é simplesmente que os reformadores se levantaram porque a Bíblia era considerada em baixa conta, não era isso. É que os reformadores se levantaram para defender só a Bíblia, e não a Bíblia, mas a autoridade da igreja. Isso daí é muito legal, é muito bacana isso daí que você tocou, Giovanni, porque, de verdade, quando a gente pensa, assim, na Reforma Protestante em relação à Bíblia, em relação à Igreja Católica, até hoje, né, a gente sempre escuta falar assim, não, a Igreja Católica é uma igreja que não estuda a Bíblia, para eles não importa o estudo da Bíblia, eles não estão aí para esse tipo de coisa, e na verdade não, né, você tem aí estudos profundos católicos, de teólogos católicos, inclusive. O problema era a visão que eles tinham da Bíblia, é isso? Não era tanto como eles consideravam a natureza da Bíblia. O problema era a forma como eles utilizavam a Bíblia. Ah, entendi. E é contra isso, então, que os reformadores vão lutar. Tanto é que, assim, né? Se eles não considerassem tanto a Bíblia, eles não gastariam tanto tempo em reuniões, em concílios e tudo mais, né? Então, se eles não considerassem a Bíblia algo importante na realidade deles, religiosa, eles não perderiam tempo com concílios, na junção do cânon bíblico. Então, se eles reconhecessem a Bíblia como algo que não era tão importante, eles não perderiam tanto tempo, né? A questão era que eles tiravam do povo a oportunidade do livre exame. Não poderia examinar livremente a Bíblia, tanto que a Bíblia não poderia haver traduções para a língua do popular, para a língua do povo, para o vernáculo, né? Era só o latim e uma outra tradução. Tanto que as línguas originais só começaram a ser estudadas bem próximas da época da Reforma, porque antes nem isso o pessoal estudava. Que isso daí foram com os humanistas ali, né, do ad fontes aí. Bom, o que a gente pode falar mais sobre essa questão do fundo histórico? Seria interessante a gente deixar claro também pra galera que a gente tá numa sociedade massivamente inculta, né? Um povo analfabeto, inclusive. Então, eu acho que isso daí é importante também, porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre a transformação que a Reforma Protestante, e inclusive esse Sola em especial, o Sola Escritura, ela causou no mundo, o impacto que trouxe ao mundo, né? A transformação que teve o mundo por conta do Sola Escritura, de você ter a Bíblia e você ser e poder interpretar a Bíblia, você ser um intérprete da Bíblia. Então isso daí trouxe uma mudança muito grande. Então você está vivendo num período, num tempo que inclusive é chamado de período das trevas, justamente porque as pessoas nesse período, elas estavam vivendo nas trevas, elas estavam sem conhecimento algum. E aí vem a Reforma Protestante e ela vai fazer essa transformação no mundo como a gente conhecia antes e o que ele se torna depois. Então eu penso ser isso também bastante importante. Eu tinha uma outra coisa para falar sobre essa questão da Reforma. Sim, eu acho muito bacana, gente, esse estudo histórico e esse impacto aí que causa a reforma. Sabe por quê? Porque hoje eu vejo muita gente, assim, mas é muita gente que não é religiosa e que é inclusive contra religiões, ou até mesmo ateus, né, que militam contra a religião e militam contra Deus. Geralmente, na maioria das vezes, eles estão militando contra esse Deus medieval, esse Deus mau que está no seu santo trono, exigindo tudo das pessoas e causando sofrimento àquelas pessoas que não fazem aquilo que ele
pede, e se você, por fim das contas, não fizer mesmo, você vai pro inferno e vai ser torturado durante toda a eternidade. Então, é interessante isso, porque quando você vê um ateu ou um antirreligioso aí, um antirreligião, ele lutando contra esse tipo de Deus que a Idade Média pregava, ele não tem nada a ver com o Deus que a gente conhece hoje, através das escrituras, através do estudo sério, e que o protestantismo, que boa parte do mundo hoje já é protestante, prega, acredita, né? Então, realmente é interessante e importante a gente conhecer todo esse fundo histórico, como é que era, como é que é agora, e qual que é a nossa base de fé, por que caminho a gente vai para conseguir definir o nosso padrão de vida, a forma como nós vivemos. Acho que também é importante, Fábio, falar o seguinte, que naquela época não era só trevas assim em tudo. Em certo sentido, sim, as pessoas estavam em trevas porque elas não tinham acesso ao livre exame das escrituras, mas se você for ver a questão intelectual, tipo as faculdades que surgiram na Idade Média, a própria arte, você vê as igrejas góticas, as catedrais, uma arte assim belíssima, né? Essa própria arte sacra, né, que surgiu, retratar assim aqueles vitrais, né, a criação, a crucificação, tal. Tudo isso era porque também as pessoas não tinham condições de ler as escrituras, tanto porque elas não tinham acesso, tanto porque elas também eram analfabetas. Então essas artes assim surgiram para ensinar também, tinham uma função didática, né, também nisso. A gente não pode pensar também num povo andando pela rua e babando, né? Tipo uma galera assim totalmente à parte de qualquer tipo de inteligência. Bacana. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és. E, gente, como que a gente poderia definir, né, o conceito do sola escritura? Porque assim, quando a gente fala sola escritura, então quer dizer somente as escrituras, beleza. Até aí, para mim, tá bem claro. Mas o que isso quer dizer? Isso implica em quê? Isso quer dizer que a Bíblia é a nossa única fonte de verdade e ponto final, ou seja, a gente não aceita qualquer outro tipo de fontes de verdade, como, sei lá, a ciência e etc e tal, ou a gente está falando que a Bíblia ela está acima de qualquer fonte de verdade. Porque, sei lá, eu acho que a gente considera, né, a ciência como uma fonte de verdade, os pais apostólicos como uma fonte de verdade, os pais da igreja como uma fonte de verdade. Como que a gente equilibra isso daí? Então, Fábio, é justamente isso, né? Os reformadores, eles consideravam também os pais apostólicos como fonte de autoridade e tal. Só que quando eles defenderam o sola escritura, é que ela sozinha é quem define as doutrinas. Embora houvesse outras autoridades, né, embora eles considerassem até certa medida as tradições da época, eles não colocavam em pé de igualdade, como fazia a Igreja Católica. Nos seus catecismos ela coloca abertamente, assim, explicitamente, que a Escritura é a autoridade, mas também a tradição oral, que vai passar, segundo a Igreja Católica, foi passada desde os apóstolos até os dias atuais. Então há duas fontes de autoridade. Essa tradição está representada e é guardada, digamos assim, pelo clero ou pelo magistério da Igreja. Quando os reformadores se levantaram para defender o sola escritura, foi rejeitando essa autoridade histórica, digamos assim, como sendo em pé de igualdade com a Bíblia. E isso eles rejeitaram. O Wesley, que não era um reformador, né, viveu no século XVIII, mas acredita-se a ele o seguinte raciocínio, né, que é o chamado de quadrilátero de Wesley. Seriam quatro autoridades que o cristão se submete: a Bíblia, a razão, a tradição e a experiência. A grande questão é que, mesmo para Wesley, as outras três, a razão, a tradição e a experiência, devem estar sempre subordinadas às escrituras. Então, como regra de fé e prática, a escritura é única. A ciência tem que se subordinar à escritura, a nossa razão, a nossa tradição, aquilo que nós experimentamos, sonhos, visões, o que for, tem que se submeter à escritura. Então, não é a razão que interpreta a escritura, é a Bíblia que vai dizer como minha razão é, como ela funciona, o que é que eu devo acatar da minha razão, o que é que eu devo rejeitar. Não é a tradição que interpreta a escritura, é a escritura que vai dizer o que na tradição é correto e o que não é. A experiência, a mesma coisa. Tudo isso aí é fonte de autoridade, de uma forma, né? Os protestantes têm credos, catecismos, todos eles são vistos como fonte de autoridade. A grande questão é que todas essas coisas devem ser subordinadas à escritura. É a Bíblia que diz como é que essas fontes são interpretadas, e não o contrário. Legal.
E era dessa forma, então, que os reformadores, eles entendiam também, então, essa questão do sola escritura. Para eles, não que não existiam outros, mas a Bíblia está acima deles. A Bíblia é o condutor para todos eles. Isso, a Bíblia era a pedra de toque, né? E isso, né, já puxando o gancho aqui, isso se referindo aos reformadores magisteriais, né? Os grandes, os famosos, né? Lutero, Calvino, Zwingli e tal. Mas havia um ramo da reforma, chamado os reformadores radicais, que eles rejeitavam todo e qualquer escrito de qualquer pessoa, por mais importante que tivesse sido, Agostinho, qualquer um, né? Alguns desses reformadores chegavam a dizer que esse pessoal aí, antigo, nem cristão era, né? Porque eles aceitaram certos costumes que não são na Bíblia. Então, esses cristãos radicais, reformadores, né, mais ligados aos anabatistas, chegavam a dizer que esses caras aí, esses grandes autores do passado, nem cristãos eram. Então, rejeitavam completamente. Era só a Bíblia e ponto final. Aí o perigo do extremismo, né? Era uma espécie de individualismo, né? Lutero e os reformadores magisteriais defendiam o livre exame, mas não a livre interpretação, que cada um, ninguém prestava conta a ninguém e tal, o individualismo. Isso não, isso eles não defendiam, né? E a gente também não deve defender. Os radicais praticamente defenderam isso. Que cada um por si, Deus por todos. Isso. Até porque a própria escritura, ela prevê também que existem também autoridades constituídas por ela mesma que vão nos auxiliar, né, como igreja, na questão de nós nos fixarmos cada vez mais na escritura. Paulo fala que Deus instituiu pastores e mestres na igreja. Esses pastores e mestres são dons do Espírito para que nós possamos estar cada vez mais alicerçados na escritura. Então, sempre voltando para a escritura, sempre apontando para a escritura. Nunca assim, eu sou só a escritura, então não vou confiar no que um pastor diz, mesmo que ele fale de acordo com a escritura. Só que a escritura me manda confiar nos pastores e mestres quando eles falam de acordo com a Bíblia. Me manda me submeter, submeter, né? A autoridade dos presbíteros. Exatamente. Nossa, isso daí dá pano pra manga, né? Porque você tem essa questão, assim, da consciência, você tem, ou seja, eu sou regido pela minha própria consciência, então se eu sou regido no sentido de que, veja, Lutero ele foi contra os magistrados da época dele, não foi assim? Porque ele viu que os magistrados estavam interpretando a Bíblia de maneira errada, equivocada, e provou ali pelos seus escritos. É um negócio meio complicado esse negócio, né? Porque se você pensa assim, bom, aí levanta um irmãozinho lá e ele fala assim, não, eu tenho que ser igual Lutero, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que, pra mim é só a Bíblia e eu não me importo, eu tô indo por essa área radical, eu tô tentando defender essa área radical, tá? De alguma certa forma, então entendo. Eu tenho que interpretar a Bíblia, só que é o seguinte, até que ponto eu confio nos magistrados na interpretação da Bíblia? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E até que ponto eu, como um cristão, que tenho minha própria consciência, que tenho os meus próprios deveres diante de Deus, minha pergunta é, como é que eu faço esse equilíbrio aí? Falar assim, não, Deus constituiu pessoas, pastores, mestres para me ajudar, mas ao mesmo tempo, eu não posso me submeter a eles se eu estou estudando a Bíblia e chego em conclusões, e isso acontece, né, de eu chegar em conclusões diferentes dos meus mestres e pastores. Como é que a gente faz? Então, Fábio, assim, isso já ouvi muitas vezes, não só de pastores, mas membros, tem até aquele chavão, né? Tem uma revelação de Deus. Quando tem aquela revelação, você já tem que ficar com o pé atrás, né? Tudo que a gente tem falado e a gente vai falar ainda nesse podcast, que é o Sola Escritura, tudo tem que estar apontando para a palavra. Então, se eu sou um membro de igreja hoje, eu entendo que o Sola Escritura é importante na minha vida, sem ir para essa ideia radical de que somente eu vou dar ouvido para a Bíblia e não para o pastor, de certa forma, ela é certa e é errada ao mesmo tempo, porque se eu dou ouvido para o pastor e o pastor apresenta verdades bíblicas que aponta para a própria Bíblia, não há problema nenhum. Tanto é que, como a Vanédia falou e citou o texto, de que a Bíblia levanta esses mestres, pastores, para apresentar essa palavra que contém na Bíblia. Então, se eu apenas dou ouvido para a Bíblia e não dou ouvido para pastores, não só pastores, na verdade, mas qualquer pessoa que se levanta para apresentar a palavra de Deus, eu estou sendo um radical. Mas, como eu disse, essa pessoa ela está certa e está errada ao mesmo tempo. Se há uma nova revelação, se há uma apresentação de uma mensagem que não está de acordo com a palavra, com o sola escritura, aí realmente, aí você não tem que dar ouvidos. Mas se realmente está de acordo com a palavra, aí, meu amigo, aí você faz que nem Lutero. É isso que a palavra diz, é aqui que eu permaneço. Você pode falar o que você quiser, você pode ter a revelação que você quiser. Se não está na Bíblia, eu vou permanecer com a palavra.
Colocando assim de maneira prática, né? Por exemplo, se eu tô na igreja e um pastor, um líder, começa a colocar tradições que ele não consegue mostrar na escritura como sendo mandamentos, regra de fé e tal, eu posso me opor a ele. Na verdade, eu devo, né? Com base na escritura. Eu posso dizer, olha, pastor, mas aqui assim, assim, assim. Explicar, mostrar na escritura. Porque não pode ser também uma coisa assim, é porque a teologia do AF, né? AF, né? Besteira. E não mostrar, né? Não, eu tenho que, alicerçada na escritura, eu tenho que mostrar por que aquilo ali não é correto. Tipo, o cara vai tentar fazer doutrinas com base em, digamos, em catecismos, em escritos de teólogos e tal. Doutrina é unicamente da escritura que deve provir, né? A escritura é a única fonte autorizada de doutrina, de regra de fé e prática. Agora, essas coisas foram coisas dadas por Deus, né? Os pastores, os mestres, os escritos, as coisas que os homens escrevem, são coisas dadas por Deus para nos abençoar, né? São dons do Espírito, para que a igreja seja edificada. Então, não posso desprezar essas coisas, mas também não posso fazer com que esses homens, esses escritos, sejam fonte de doutrina. A autoridade eles são, mas não com essa função doutrinária, essa função de ser, de fato, regra de fé e prática. Enquanto esse radicalismo ele não levar ao individualismo, ok. Mas assim, os anabatistas, né, e os quatros que vieram em seguida, tal, eles rejeitavam, não todos, claro, mas assim até mesmo a organização da igreja. Sermão, eles não tinham os quatros e tudo mais, não tinha nada. Então tá muito diferente de como a igreja é apresentada no Novo Testamento, né? Tinha lá os apóstolos que Paulo estabeleceu, o presbítero estabeleceu uma liderança para a igreja, né? E algumas pessoas responsáveis por... Claro, todos têm que ter o livre exame da Bíblia, que Lutero defendia isso. Mas assim, tinha algumas pessoas com a incumbência de ter a função dela ser justamente estar alimentando o povo sempre, né? Então assim, isso foi estabelecido na própria Bíblia. Rejeitar isso aí, então eles caíram em contradição, né? Esses radicais que rejeitavam a organização da igreja. Eles não estavam aceitando de fato o solo da escritura. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Gente, muito legal, eu já tô curtindo demais esse Teolocast, eu acho que esse daqui vai ser o nosso Teolocast da vez, viu? Muito bom mesmo. Mas vamos continuar. Tem uma pergunta aqui, ó. Mãozinha levantada. Senhores professores, minha pergunta é a seguinte: o somente as escrituras está nas escrituras? Eu creio que sim. Eu vejo pelo menos três que apresentam isso de forma mais ou menos clara. Isaías 8:20, né? Eu acho que esse é o mais óbvio, né? É a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, a lei e o testemunho se refere à Torá e a todo o testemunho profético, né? Depois da Torá. Tem que falar dessa forma, de acordo com eles. Se não falar, tá fora. 1 Pedro 4:11, né? Parte 1, parte A, diz: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus são as revelações de Deus, né? A Escritura. E outro muito importante é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que a escritura pode tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, ela é suficiente, não precisa mais nada para tornar o homem perfeito e habilitado para tudo. E só fazendo um adendo, esse texto, ele tem a palavra, é uma palavra importante, né, que é a palavra toda, que não é o tema hoje, mas só relembrando que além do sola escritura, nós devemos também entender e compreender quão importante é o tota escritura, né, que significa que você precisa compreender toda a palavra, não somente o Novo Testamento, não somente o Antigo ou alguma parte ou outra, mas nós devemos ter o sola escritura como nossa única regra de fé e prática, e também o tota escritura, que significa toda a palavra, né? Mas Lutero não defendeu o tota escritura, né? Ele mesmo passou o facão ali. Não, Lutero não era muito consistente, né? Ele falou sobre a carta de Tiago, mas em vários escritos dele, depois daquelas declarações polêmicas que ele fez, ele citou Tiago muitas vezes, né? Então Lutero é meio esquisitão. Ele era um cara perturbado, isso a gente sabe, né? A reforma vai até o último dia. Então, a cada dia que se passa, novas coisas vêm, não novas coisas aquém ou além da Bíblia, né? Mas a revelação a cada dia vem clarificando mais em nossa mente. Então, naquele momento, ele deu início à reforma. Não ele, né? Alguns pré-reformadores também, alguns grupos, mas culminou nele. Agora,
a reforma ela vai até o último dia, né? Não, Jonathan, e você tocou num ponto muito importante aí, cara, porque hoje em dia, a maioria dos protestantes aí, eles fazem uma certa separação aí entre o que é válido, o que não é, corta aqui, apara ali e tal. Lógico, tem os seus motivos, tem as suas bases, né, pra tentar fazer isso, mas o bem da verdade é que quando a gente vê no Novo Testamento Pedro falando de toda a Escritura, ele estava falando inclusive do Antigo Testamento, todas as Escrituras, e realmente isso aí é extremamente importante pra gente ter em conta hoje, principalmente no nosso mundo, né, que a gente está vivendo aí nesse protestantismo aí, meio facetado aí. Toda a Escritura também é um sola também da reforma, pelo menos da nossa, né? E essa questão aí também, uma outra palavra que aparece nesse verso, que é para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado, tem uma questão que, por exemplo, você pega, acho que é o Salmo, deixa eu ver, só conferir aqui. Qual é aquele Salmo que diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma mesmo? Salmo 119, né? Salmo 19, verso 7. Voltando aqui, né, para facilitar para o rapaz da edição. É só uma questão com relação à palavra perfeita, que aparece também, né, isso, 2 Timóteo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. A palavra que significa inteireza, né? Tem até o Salmo 19:7 que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, essa palavra também, perfeita, é a ideia de completude, de suficiência. Ela é suficiente para restaurar a alma, para dar sabedoria. Então, ela não precisa de adendos. Os escritos de teólogos importantes, de homens de Deus, não são adendos à Escritura. A Escritura sozinha, ela revitaliza, ela transforma, ela restaura. Embora Deus tenha levantado pessoas também com o intuito de nos ajudar na tarefa, de nos fixarmos ainda mais na Escritura, a Escritura sozinha, ela faz tudo isso, né? Então ela é suficiente nesse sentido. Um dos pontos principais do slogan Só a Escritura é esse, né? Que a Bíblia é o seu próprio expositor. Não são as autoridades, não é o Papa, não é ninguém, tal, né? Lutero até chegou a dizer assim: um simples leigo armado com as Escrituras é mais poderoso que o mais poderoso Papa sem elas. A senhora, repete isso aí devagar, menino. Um simples leigo armado com as Escrituras é maior que o mais poderoso Papa sem elas. Era essa a ideia, né? Quando queria rejeitar a autoridade da igreja, o Só a Escritura foi para isso, para rejeitar a igreja como sendo a autoridade dela, como sendo infalível e como valendo independente das Escrituras. Não é independente dela, é subordinada a ela. Tá bom, eu não vou aguentar. E Ellen White? Rapaz, bom, é o seguinte, vamos deixar que a própria Ellen White fale, né? Ela disse, né? Muitas vezes, não foram poucas. Show de bola, é isso mesmo. Eu acho que a gente pode fechar essa parte aqui pra gente não se estender muito, mas não sei nem se eu vou colocar esse negócio de Ellen White. Até porque você falou pouco, né? Eu acho que se for colocar essa parte, teria que discorrer um pouco mais. Ler alguns textos dela, do Nicodemus e tal. Só sobre esse tema, né? Não, vamos marcar então outro podcast e a gente fala sobre isso. Também acho. Não, a gente vai fazer, pode ter certeza que a gente vai marcar. Depende de vocês, só depende de você. Essa música de apelo aí. Cara, não tem como resistir. Mais do que antes, eu já o exaltei. Gente, vamos falar um pouquinho então sobre o que não é o Sola Escritura, né? Porque quando a gente fala em Sola Escritura, o que a gente tá pensando? Ellen White. Grava de novo, desculpa, pai. Pô, você tá atrapalhando hoje pra caramba, hein, mano? Desculpa, cara, desculpa aí. Pô, você não tá meio doente, não? Eu acho bom você dar uma deitada de repente. Ó, então agora é sério, 1, 2, 3, vamos lá. Então o que não é o Sola Escritura? Então quando a gente fala de Sola Escritura, a gente fala assim, não, a Bíblia tem aquela frase bonita, né? A Bíblia como única regra de fé e prática, beleza. Mas quando eu penso isso, aí eu penso em várias práticas, em várias regras que eu tenho na minha vida. Por exemplo, assim, quando eu cheguei aqui no Uruguai, a primeira coisa que eu fui fazer, primeira de tantas coisas que eu fui fazer, foi comprar um carro, né? Interessante que eu busquei na palavra de Deus e ela realmente não disse pra mim qual carro eu deveria comprar. E então como que funciona essa questão da sola escritura como nossa regra de fé e prática, pra gente não se confundir aí, de repente, eu dei um exemplo bem idiota, mas no fim das contas tem muita gente que usa a Bíblia, não é verdade?
verdade? Com relação ao que não é o Sola Escritura, um ponto a gente já abordou, assim, mais ou menos por cima, que foi a questão de Sola Escritura não significa que nós não teremos autoridades. Isso a gente já falou. E outra questão é que a Bíblia não é um manual para todos os detalhes da vida. Ela não se propõe a isso. Não se propõe a dizer qual carro eu devo comprar, para qual cidade eu devo ir, qual carreira seguir, com quem me casar. Ela vai dar princípios, claro, com relação a todas essas coisas. A Bíblia vai falar sobre vocação, sobre trabalho, sobre como eu devo exercer meu trabalho e que eu devo seguir um trabalho que honre minha vocação, né? Que eu não devo fazer isso por questões egoístas, assim, porque eu quero dinheiro, porque eu quero fama. Mas se eu vou ser engenheira civil, engenheira mecânica, isso a Bíblia não vai falar. A gente vai ter princípios gerais com relação a com quem eu devo me casar. Eu sei que eu não devo me casar com uma pessoa que não tem caráter, com uma pessoa que não respeita os pais, com uma pessoa... Então, eu tenho uma série de parâmetros. Mas se eu deveria ter casado com Giovanni ou com Gianecchini, que tinha essa opção também, mas eu não quis, né? Isso aí não vai ter, né? Assim, a pessoa específica. Não tem esse negócio de eu abrir a Bíblia e dizer assim, ó, tá vendo? Eu tenho que casar aqui com João, porque eu abri aqui no Evangelho de João, então é João mesmo que eu tenho que casar. Não tem isso, né? Eu não posso tratar a Bíblia como um horóscopo, que vai me dizer, hoje eu devo usar amarelo. Então, a Bíblia, ela dá princípios, e a gente vai raciocinar também com base com o Espírito Santo falando a nossa vida, com relação às coisas práticas diárias, né? A igreja, a comunidade vai me ajudar também a tomar decisões, porque eu, em contato com meus irmãos podem me mostrar algumas coisas que eu não estou percebendo. Então, a experiência com Deus, a experiência na leitura da palavra, uns com os outros, isso vai nos ajudar, né? Nas decisões diárias. Mas a Bíblia, é porque a gente tem uma noção de que a Bíblia é um livro que fala de mim. Ela foi escrita para mim, para falar sobre Vanédia. E não é essa a verdade, né? Como o Ruppers fala, né? O Solus Christus, né? O centro, né? Então, é Cristo o centro. É Cristo que é o centro. A Bíblia fala sobre Jesus. Ela tá ali, aquelas histórias de Davi, de Sansão, de José, aquelas coisas maravilhosas que tem ali. Não estão ali para falar sobre os caras grandiosos que eles foram. Estão ali para falar sobre Jesus. Cada coisa daquela é um quadradinho ali no mosaico, plano da redenção, que é Cristo. E isso, claro, que vai me dar diretrizes de como eu devo viver. Mas eu não posso olhar para a Bíblia de maneira egoísta e ficar pensando, não, a Bíblia vai me dizer onde eu devo investir meu dinheiro para ganhar, entendeu? Quantos filhos eu devo ter. Não, isso é uma coisa que a gente tem que ter bom senso, né? E a Bíblia nos ajuda também a ter bom senso. Você sabe que eu fui um adolescente muito consagrado ao Senhor. Eu fui criado junto a comportores por uma série de razões aí, um outro dia eu explico. Então, assim, sempre fui envolvido, sempre lendo muito, sempre estudando muito a Bíblia. Desde pequeno as pessoas diziam, esse menino tem que ser pastor, né, e etc e tal. E eu desenvolvi um tipo de comunhão com Deus, uma época da minha vida, que hoje quando eu penso, que babaca que eu era. Que era um negócio mais ou menos assim, ó. Eu falava assim pra Deus, assim, Deus... Ó, eu me lembro de um caso, eu tava na Casa Publicadora Brasileira, que era aqueles eventos que tinham antigamente da Casa Aberta. Então eu tava ali pra comprar uma capinha de lição. Olha só que loucura, né, da minha cabecinha. Uma capinha de lição de escola sabatina, né? Tinha aquelas capinhas horrorosas e tal. Aí eu olhei pra uma, tinha duas, né? Eu falei, Senhor Jesus, né, na minha cabeça. Senhor Jesus, a pessoa que tocar nessa capinha, a mulher que tocar, enfim, vai ser a capinha que eu vou comprar. E eu comecei a pautar a minha vida desse jeito, assim, vocês podem até não acreditar. Mas assim, minha vida toda, tudo, até a roupa que eu ia vestir. Falei, Senhor, se minha mãe me chamar agora, eu vou usar a vermelha. Se ela não me chamar, eu vou usar a amarela. Ou se meu pai me chamar... E aí eu ia nessa viagem, assim. Graças a Deus a gente vai amadurecendo, né, na nossa experiência com Deus. Era uma época interessante, bacana, mas eu pautava minha vida desse jeito. Infelizmente tem gente que hoje ainda meio que segue, né, esse rumo de relacionamento com Deus e até com a própria Bíblia, né? Eu tenho certeza que pode ter um ouvinte aqui do nosso podcast que já abriu a Bíblia e tacou o dedo lá no meio para saber o que Deus queria para ele. Eu não tenho dúvida disso. E até vocês, duvido que vocês nunca fizeram isso. Vai, fala aí. Fiz muito. Seria até um outro podcast e a gente vê como conhecer a vontade de Deus. É um tema bem interessante. Gente, a gente já saiu, já tem 3 podcasts mais aqui, só desse aqui, hein? Eu vou dar um toque só para mais um ainda agora. Com relação à Bíblia, eu acho que a gente precisa citar uma coisa que a gente não vai se aprofundar agora, que já é um tema para outro podcast, que é simples e complexa ao mesmo tempo, mas é necessária. É a importante interpretação da palavra, né? O quão importante é interpretar a palavra
de forma correta. Então eu conheço várias pessoas, vou até dar um exemplo aqui, conheço várias pessoas que entendem, por exemplo, que nós não devemos ir à praia porque a besta vai sair do mar, entendeu? Ainda existe esse pensamento? Existe sim, existe, nossa. Não, existe mais ainda. Vou dar mais um, então, exemplo para você. Tem pessoas que dormem de calça, porque se Jesus voltar à noite, eles vão estar preparados de calça. Imagine, você receber Jesus de calção ou de cueca, né? Ou, quem sabe, pelado. Então, eles dormem de calça porque, entendeu? Então, imagine, eles têm a palavra de Deus, eles leem a palavra de Deus, mas aí o ponto que falta é uma interpretação correta, tá? O bom mas, dessa claro, pessoa aí é uma deixa para um outro podcast também. O bom dessa pessoa é que o banho dela é ligeiro, né? Economiza água, que é uma beleza. Porque se voltar quando tá tomando banho, lascou. Não, se eu estiver tomando banho, eu já vou pedir, Senhor, manda as vestes brancas agora que eu nem me troco. Quem desta paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo. Mas vamos lá, a gente já tá aqui com quase 1 hora de podcast gravado já, um pouquinho menos, né? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui no nosso papo, que tá muito legal. E, gente, ó, eu ficaria com vocês aqui conversando. De fato, viu, Vanedia? Seu esposo é muito inteligente mesmo. Veio acrescentar aqui. Bonito eu não sei, mas inteligente pelo menos tá ganhando. Uma coisa assim, ó. Será que o Lutero não ferrou com tudo, gente? Porque antes estava tudo certo, era só uma igreja, você não tinha muito pra escolher, era ali ou ali, tranquilo. Hoje, cara, saiu um censo aí que tem, eu acho que só no Brasil tem 30 mil religiões, 40 mil religiões, não sei, diferentes, igrejas diferentes. E ainda eu estou falando das cadastradas, eu não tô falando nem daquelas que, né, os gideões malhando trigo que abre ali na esquina, né, essas igrejinhas aí meio... Cuspe de Cristo. O Cuspe de Cristo e por aí vai, né? Então, será que não foi um negócio muito negativo essa questão de botar a Bíblia na mão do povo? Agora, bom, já que eu tenho a Bíblia, eu interpreto a minha igreja e só alegria. Bom, Lutero teve que pagar o preço, né? Foi um preço caro que ele teve que ele... Quer dizer, ele não, né? Mas ele viu já no tempo dele, né? Quando começaram os reformadores, os radicais, ele teve que combater já no tempo dele. A galera queria, né, interpretar de jeito que quisesse. Houve uma galera que achava que não precisava de igreja, outros que não precisavam obedecer nada, viviam bebendo, não tinha lei, não tinha regras, e saiu do controle. Essa acusação que os católicos fizeram, né, contra os reformadores, que eles estavam ensinando o caos teológico, o caos de fato se cumpriu em parte. Mas era o preço que o pessoal tinha, o risco que tinha que correr. Só não podia deixar que a igreja dominasse a escritura como fazia naquele tempo, né, impedindo que as pessoas tivessem livre acesso. Não dava. Mas realmente, depois ali que o Lutero começou o movimento, não parou mais. Cada dia que passa, vai aparecendo mais confusão no meio evangélico, infelizmente. Isso também parte do pressuposto, assim, né? Quando a pessoa acusa, em parte a pessoa tá certa. Essa Babel, digamos assim, de denominações, talvez não teria surgido se não fosse a Reforma Protestante. Contudo, isso, muitas vezes a pessoa presume que a Igreja Católica é uma só, sempre, em todo canto, e que não há divergência entre os teólogos católicos. Há sim muita divergência. Teve um tempo que teve 2 papas. Então, não tem esse negócio de dizer que não há divergência. E também, como o Giovanni falou antes, parte do pressuposto de que é muito diferente as crenças das denominações que existem. E não são. A gente tem, por exemplo, várias igrejas batistas, mas às vezes nem diferem doutrinariamente, às vezes é só o nome, porque uma outra pessoa abriu um outro canto e tal, e às vezes difere muito pouco. Então as crenças centrais, elas são preservadas. Trindade, os solas, né? Uma igreja não pode ser protestante se ela não tem os 5 solas como verdadeiros. Tem uma frase que atribuem a Agostinho, né, que diz assim: no essencial, unidade, no não essencial, diversidade, em todas as coisas caridade, em todas as coisas amor. Então, naquilo que é essencial, a gente tem que ser unido. Naquilo que não é essencial, pode haver divergências e não há problema nisso. Foi um preço, de fato, que a Reforma Protestante teve que pagar, mas o preço, contrapartida, era muito mais caro o preço de você pagar, de você não poder examinar por si mesmo. Mais uma vez, ressaltando que não é livre interpretação, né? Não é interpretar do jeito que eu quiser. É o livre exame, eu poder examinar a Escritura, né? Porque como a Bíblia fala, né? 1 Pedro... Como é? 1 Pedro o quê? Da sacerdócio de todos os crentes.
2,19. Pronto, 2,19, isso. 2,9, desculpa, 2,9. Isso! Como 1 Pedro fala, né, o sacerdócio é de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos a responsabilidade de nós mesmos investigarmos a palavra de Deus. Então, quando isso é tirado da gente, nada mais faz sentido, entendeu? Você não tem nada quando você não tem isso. Você não tem oportunidade de investigar a Escritura. O preço, quando a gente vê assim, tem muitas denominações, mas o preço é muito pequeno perto do que era antes. Perto do impacto que a própria reforma causou, o impacto positivo que a reforma causou no mundo, né? Não acho justo culpar Lutero por tantas religiões, até porque antes de Lutero já havia grupos que pregavam cada heresia que deixar cabelo em pé. Isso. Então antes de Lutero tinham grupos que iam contra, digamos assim, a palavra de Deus, né? E hoje também, da mesma forma, se você considera algumas religiões que dá vontade de dar risada. Então a gente não pode, de certa forma, culpar Lutero, e é isso que o Giovanni falou e que a Vanedia falou. É bem isso. Acho que teve que se pagar um preço, mas comparando o que nós temos hoje com aquilo que poderia acontecer se nós não tivéssemos o livre acesso à palavra de Deus, poderia não. Eu tenho certeza que seria muito pior, né? As bênçãos foram muito grandes, né? As pessoas tiveram acesso, como Lutero, por exemplo, e muitas outras pessoas, ao evangelho realmente, de trazer paz, de trazer segurança da salvação, coisa que as pessoas não tinham. Milhões de pessoas tiveram acesso a isso aí. Então os lucros foram enormes, né? Compensaram em muito, né, os problemas que teve. Uma delas é essa, né? As pessoas puderam ter, de fato, acesso a Cristo, né? Sabe, ele como sendo um Salvador, um também pela fé, um também pela graça, que as pessoas podem ter segurança da salvação, não mais achar que a religião, você tem que estar ligado a fazer penitências, a relíquias, a objetos, para você poder se chegar a Deus. Você tem a ligação direta com Deus. Aquela proximidade com o Criador, com o Salvador, é muito maior, né? Com o evangelho puro que os reformadores pregaram. Só o fardo que você tira das costas das pessoas quando você coloca a Bíblia nas mãos dela e diz, olha, você tem condições de entender esse livro, sim. Esse livro foi feito para que você entenda. Quando ela entende que é somente por Cristo, tudo isso, né, fruto dela investigar a Escritura, né, somente pela graça, somente pela fé, somente para a glória de Deus. Quando ela entende essas coisas, a vida da pessoa não tem como ficar mais a mesma, porque o fardo que ela carregava, o peso da religião, que era igual como nos tempos de Jesus, os fariseus colocavam fardos enormes nas costas do povo e tal. Quando a pessoa é liberta disso, só isso, se a reforma não tivesse feito mais nada, só isso já seria de grande valia, né? Agora também teve as questões, as mudanças sociais que aconteceram, né? Acho que alguém vai falar aí. Eu achava que era o Jonas, né? Eu posso falar, então. Porque assim, quando você sai de um contexto em que as pessoas não podiam ler a Escritura e depois você vai para um outro em que as pessoas são incentivadas a ler a Escritura, então o que é que acontece? Opa, aqui nesse livro estão as palavras de vida eterna e que todos devem conhecer. Então vamos alfabetizar esse povo. Então assim, os reformadores, a educação, né, que sucedeu depois de Calvino e Lutero, o que eles falaram, eles não escreveram só sobre teologia propriamente dito, mas a reverberação disso em várias áreas da vida, como educação, como ciências, artes, isso fruto deles entenderem que não, peraí, a Escritura é a palavra de Deus, é fonte de verdade, e claro que ela vai ter verdades também a falar sobre economia. Então Calvino escreveu muito sobre trabalho, por exemplo, porque nos tempos medievais, né, o trabalho era conhecido como uma maldição, né? Hoje já se mudou isso mais na Igreja Católica, mas principalmente naquela época, o trabalho era visto como uma maldição. Quando os reformadores vão e falam assim, opa, não é maldição não. Quando Lutero vai e diz assim, olha, o trabalho do agricultor na lavoura não é menos importante do que do pregador no púlpito, porque ele viu que as Escrituras, ele viu que a graça de Deus estava em todas as coisas e tudo mais. Então, a revolução social que aconteceu, a revolução no trabalho, tem até aquele livro, né, que é meio controverso, né, a leitura que ele fez do protestantismo, né, que é aquele livro de Max Weber, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mas que mostra como, de fato, os reformadores tinham essa visão, uma visão elevada acerca do trabalho. Então, as pessoas eram alfabetizadas, eram incentivadas a trabalhar para a glória de Deus e tudo isso, né? Além do senso crítico também, né? Imagina, você sempre comendo ali aquilo que já estava mastigado, e aí chega um ponto que você tem a Bíblia na sua língua, e aí você vai checar e você vai questionar por que eu fazia isso, porque eu estou deixando de fazer isso. Então até esse questionamento, ele começa a ser importante na sociedade, né? Hoje pra gente é uma coisa muito natural, né? Praticamente assim, questionar mais as coisas. Mas naquela época não existia isso. Hoje
é natural eu, uma mulher, estar aqui falando com vocês. Falando sobre teologia. Naquela época... E falando muito melhor, com muito mais conteúdo. Impressionante. Meu Deus, eu estou tão lisonjeada. Não, mas sério. Mas sério, assim, isso era impensável. O mundo ocidental, ele valoriza muito mais a mulher. Embora as pessoas não consigam reconhecer isso, mas é fato que a visão ocidental da mulher é uma visão muito mais elevada, né? Tipo, a mulher trabalha no ocidente, a mulher faz uma série de coisas. Quando você vai lá pra Paulo dizendo, olha, Gálatas 3:28, em Cristo não há homem nem mulher, não há grego nem judeu, porque todos são um em Cristo Jesus e tal. Isso era completamente novo, revolucionário. Quando as pessoas tiveram acesso a isso, e aí o sacerdócio universal de todos os crentes, né? Diz, as mulheres também fazem parte disso aqui, elas são também sacerdotes, elas podem examinar as escrituras. Então as mulheres, chegou a minha vez. E tiveram várias mulheres na reforma também, tipo a própria esposa de Lutero, né, Catarina Vambora. E sabe o que é interessante, Vanedia? O interessante é que hoje muitos movimentos aí acusam o cristianismo de ser machista, acusam o cristianismo de ser retrógrado, quando na verdade ele foi um expoente aí do feminismo, vamos assim dizer. Não é esse feminismo retardado que a gente vê hoje aí, mas do feminismo. Exato, e submetem, tipo, pra eu valorizar a mulher, eu tenho que me submeter a uma série de ideologias, porque o cristianismo não é uma cosmovisão suficientemente responsável, suficientemente forte pra valorizar a mulher. Então eu tenho que me submeter a várias coisas aí que a sociedade quer trazer, tá, pra que eu valorize o esforço da mulher, a mulher como um ser humano. Sendo que a escritura já mostra a mulher como ser humano, valorizado de uma maneira que os gregos não valorizavam. A Grécia, que é o berço das civilizações e tal. Então, a gente não precisa de cosmovisões outras para valorizar a mulher como ser humano, para valorizar o ser humano, para valorizar as artes, a cultura. Na Bíblia, a gente vai encontrar essa valorização muito bem pontuada. Os reformadores, eles bateram bastante martelo nisso. Calvino, Lutero, principalmente. E depois, né, quando vieram os neocalvinismo holandês, tal, com Abraham Kuyper, os caras tinham uma visão assim de política, de economia muito grande, muito interessante, que não seria possível se não houvesse tido a reforma protestante. Se vocês me permitem dar um exemplo, quando eu fui missionário na Ucrânia, a Ucrânia saiu recentemente da União Soviética, e naquele contexto eles não tinham ali a sua liberdade de questionamento, né? Eles só aceitavam, só obedeciam, e se fosse contra o governo, você ou era preso ou era morto. Depois que a Ucrânia saiu da União Soviética, você vê que ainda isso está dentro ali da forma de viver dos ucranianos. Você está na igreja ali, você apresenta uma mensagem, você fala alguma coisa, eles não questionam, eles não vão checar para ver se está certo, eles não vão, eles só dizem sim, senhor, e acabou. E não, pessoal, não importa se eu estou falando, se o pastor está falando lá, se o missionário, não importa, vocês têm que checar, vocês têm que questionar, será que é isso mesmo? Então, para nós, que nem a Vanedia falou, para nós hoje é algo normal, né? Esse questionamento e tal, mas na sociedade, naquela época, e isso modernamente na Ucrânia acontece até os dias de hoje, né, devido às raízes, mas naquela época era assim. A reforma trouxe esse senso de questionamento que foi muito importante. Legal. E, gente, pra gente fechar aqui a nossa conversa, que a gente já tá um pouquinho avançado aqui, é muito importante a gente ter noção de tudo que foi dito aqui. Tudo isso daqui foi uma guerra muito grande, pessoas deram a vida pela sola escritura, pessoas gastaram aí tempo, pessoas investiram dinheiro para poder colocar a Bíblia na mão do povo, para que o povo pudesse examinar, para que o povo pudesse ter conhecimento, para que a sociedade pudesse crescer. E assim, hoje, se nós temos a sociedade que nós temos hoje, essa sociedade evoluída, essa sociedade aí que realmente avançou demais contra, né, pensando contra toda essa Idade Média, todos esses problemas que antes a sociedade passava, e hoje a gente vê que isso não existe mais. Então, quando a gente pensa em todo esse esforço, tudo isso que
que aconteceu com essas pessoas. A gente tem que dar bastante valor a esse livro de capa preta aí que a gente tem na nossa mão, chamada Bíblia Sagrada. A gente tem que colocar a Bíblia realmente em primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos, como o Jonathan falou, a gente tem que pesquisar na Bíblia. Eu fico muito triste quando um membro da igreja vem me procurar fazendo perguntas e querendo respostas prontas, sabe? Sem querer sentar comigo, abrir a Bíblia comigo, pesquisar comigo. Não, só quero a resposta e o que o pastor fala já está e não tem mais o que ver. Então aqui, ó, fica um apelo da gente, um apelo do fundo do nosso coração, para que você seja um estudioso da Bíblia, para que você examine a Bíblia. Na Idade Média, existia então esse conceito de que a Bíblia só podia ser estudada, só podia ser interpretada pelo clero. Eu de verdade não quero que você pense da mesma forma hoje. A Bíblia não pode ser presa de novo por um clero, seja esse clero padre, seja esse clero pastores, seja esse clero adventistas, batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, não importa. A Bíblia, ela nos liberta. A palavra, a verdade, ela nos liberta. Por isso, você, querido jovem, você, meu amigo e irmão, você precisa pegar a sua Bíblia e você precisa estudar por você mesmo, você precisa descobrir as verdades da palavra de Deus. Se você tem dúvida, não tem problema, vai lá perguntar para o seu pastor, mas não espere respostas prontas. E não se contente com aquilo que ele fala e que não está muito bem de acordo com o que você não entendeu muito bem, ou seja, engolir. Ah, tá, não entendi muito bem, mas tá bom, já que o pastor falou, tá falado, né? O que eu vou dizer? Ele estudou para isso e eu não. Nunca pense assim. Você pode estudar, você pode se aprofundar. Hoje na internet tem muito material bom para você estudar, para você pesquisar. Tem muitas ferramentas aí que vai fazer o seu estudo bíblico enriquecer demais. Nesse podcast, nesse Teolocast, a gente prometeu muitos outros Teolocasts, né? A gente falou aí pelo menos uns 3 ou 4 a mais que a gente vai fazer. Um deles é sobre interpretação bíblica, que a gente falou, como interpretar a Bíblia, quais são as regras hermenêuticas, como que a gente pode fazer uma exegese, mesmo sem saber, por exemplo, de hebraico, de grego, como que tem jeito de eu fazer uma exegese? Tem como você estudar, tem como você se aprofundar, muito mais do que a sua leitura devocional aí, que você lê de manhã, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, fecha a Bíblia e vai embora para o trabalho. Então, a gente quer incentivar você, a gente quer ajudar você, e é para isso exatamente que existe esse Teolocast, esse podcast do canal Teológico, existe por conta disso, para que você estude, seja incentivado a estudar a Bíblia Sagrada. Tá bom, gente? Pessoal, a gente deu um tempasso aqui já de podcast, a gente está colando já mais de 1 hora. Alguém quer falar uma última coisa? Podemos nos despedir. Tem uma frase de Lutero que eu acho muito interessante, que ele diz assim: eu simplesmente ensinei, preguei e traduzi a palavra de Deus. Fora isso, não fiz mais nada. E enquanto eu dormia, a palavra enfraqueceu o papado de tal forma que nenhum príncipe ou imperador jamais seria capaz. Aí ele conclui: eu não fiz nada. A palavra, no contexto em que ele estava discutindo com os radicais, né, que queriam anarquia mesmo, que queriam matar, destruir, quebrar, ele disse: não precisa disso, não precisa de violência, né, basta pregar. Mas assim, essa visão da escritura que os reformadores tinham é muito interessante, porque não era simplesmente que eles queriam colocar a palavra ali apenas para enfraquecer o papado, né, como está nesse texto, mas porque eles acreditavam de fato que a palavra tinha poder, né? Você vai pegar os caras lá, Calvino pregou mais de 100, quase 200 sermões em Coríntios, em Isaías pregou mais de 300, quase 400, então aquela galera, os reformadores, acreditavam de fato que o ensino da palavra, a pregação verdadeira, e tinha poder para mudar as pessoas, o que de fato fez. Hoje, o povo hoje não acredita como acreditava na Idade Média, né? Que a igreja que falava tudo e tal, embora tenha gente que pense assim, mas de maneira geral não é assim. As pessoas hoje em dia não pensam que você tem que se submeter a qualquer coisa que a igreja fale, porque o que ela fala é infalível e tudo mais, né? Os reformadores naquele tempo queriam a escritura somente como autoridade verdadeira na igreja. Hoje a igreja evangélica aceita isso. Esse não é o problema principal hoje, né? Porque hoje a gente declara a autoridade da Bíblia, mas em vez disso, o nosso problema hoje é decidir se a Bíblia é suficiente para a vida e obra da igreja, né? A gente não tem agido assim. A Bíblia não tem sido suficiente para tudo, né? Para transformar as pessoas. A gente faz os programas da igreja, os eventos, o foco não é a Bíblia. A gente imagina que uma série de fatores, de logística, dinheiro para investir nisso, naquilo, é que vai trazer as pessoas, vai converter, vai mudar. Os reformadores não, era a Bíblia. Bíblia. Então assim, eles acreditavam que estava tão intimamente conectado com o
Espírito Santo, a palavra de Deus, que de fato tá, que a palavra de Deus é um poder infinito, um poder, é muito poderosa, né? Ela sozinha é que faz o trabalho de converter, de mudar. Então, assim, o foco que eles davam na Bíblia é porque eles acreditavam que apenas ela também transformava o povo, transforma as pessoas, transforma o caráter. Era esse o foco deles. Acho que tá faltando na gente mesmo mais fé no poder da palavra de Deus, né? Acho que a gente hoje tá tão acessível a palavra que a gente acha que é uma coisa a mais, uma coisa qualquer. Mas se a gente entender como fala lá o texto de 1 Timóteo, né? Que a escritura, né, é suficiente para tornar o homem perfeito, perfeitamente habilitado. A Bíblia é suficiente para fazer as reformas que precisam ser feitas na igreja, para fazer as reformas que precisam ser feitas na minha vida, para, sei lá, melhorar meu casamento, para que eu seja uma pessoa mais bondosa, mais paciente com meu marido, porque eu preciso, e vice-versa, né? A Bíblia é suficiente para essas coisas, mas a gente acha que não, que se eu colocar uma pitadinha aqui de autoajuda, precisa, porque, né, a Bíblia não é tão suficiente assim. Então, a gente acaba que a gente não tem tanta fé na escritura. Semana passada, a gente fez um simpósio sobre a reforma protestante lá na nossa igreja. Aí teve um cara que deu um testemunho que foi o seguinte, com relação ao solo escritura. Ele disse, olha, o peso que eu tirei das costas dos meus filhos, porque lá em casa ninguém podia assistir nada. Esse desenho aí é do cão. Não, mensagens subliminares, só que um monte de coisa que ele nunca tinha se perguntado, mas isso tá na Bíblia? Eu posso ver princípios bíblicos acerca disso pra proibir um monte de coisa pros meus filhos? E ele disse que os filhos dele estavam assim falando, pai, a gente não podia ver nada, não sei o que e tal. Veja o que isso fica na mente de uma criança, né? O pai ser mais bondoso, brincar mais com eles, tá ali mais junto. Tipo, essas crianças muito provavelmente vão crescer e não vão ter aquele ódio da religião, porque as coisas que o pai colocava em casa eram coisas de bom senso. Depois que ele teve acesso a saber que somente a escritura, não é a tradição. A gente fica achando muitas vezes que a tradição do outro é que não presta, né? A minha tradição é linda, maravilhosa. Então, não, a tradição de ninguém. Porque a gente fica, não, a tradição é importante, se submetida à escritura. Tem uma frase que diz, uma antiga tradição pode muito bem ser um antigo erro. Então a gente tem que voltar à escritura para ver o que ela diz e fazer o que ela ordena, né? Crer de fato nela. Hoje, a gente confessa a autoridade da Bíblia, né? A infalibilidade, ou seja, a inerrância, seja lá o que for. Mas a gente não leva em conta, né, a habilidade, né? Não a leva em conta, né, a habilidade dela para fazer o que é necessário para atrair pessoas a Cristo, por exemplo. Para nos capacitar a crescer em piedade, seja lá o que for, proporcionar direção para a vida. A gente imagina um monte de coisa para revitalizar os cultos, revitalizar a igreja, para a nossa espiritualidade. Mas o centro mesmo não é o que a Bíblia diz. Não é alimento bíblico. A gente inventa um monte de coisa, um monte de brincadeira, né, entretenimento e tal, cujo foco não é a Bíblia. A gente pensa assim, o que a gente poderia fazer para atrair mais pessoas para a igreja? As primeiras coisas que a gente pensa não tem a ver com a Bíblia. Tipo, se a gente pregasse a Bíblia, será que o pessoal viria? Pois é. E eu digo isso, por exemplo, agora já para nossa realidade, quer dizer, a realidade geral no cristianismo no Brasil, mas com relação aos sermões, algo bem específico. Eu sei que vocês vão rir aí, vão achar que eu sou muito crítico e tal, mas assim, com relação aos sermões, não se trata apenas de pessoas que... Porque é assim, a gente vê muita gente, seja lá onde for, seja leigo ou não, né, teólogos, alguns acadêmicos, eu já vi caras que estão fazendo doutorado nos Estados Unidos e tal. Muita gente escreve apologética, né, defendendo a Bíblia e tudo mais. Mas quando a gente vai ver esse mesmo pessoal fazendo um sermão na igreja, é uma abordagem existencialista, parece até os liberais, Rudolf Bultmann, aquela galera toda. É uma abordagem existencialista, aquela coisinha bem... Não tem alimento, não tem de fato uma explicação do texto bíblico, contextualizada, para que as pessoas entendam a mensagem, o pensamento do autor. A gente acha que são as nossas ideias, a nossa sabedoria, o pensamento, sabedoria humana. E sempre que a gente age assim, a gente está desconfiando da suficiência da Bíblia, desconfiando que ela tem poder. Porque é a nossa inteligência, as nossas palavras bonitas, nossas técnicas de convencer as pessoas, deixar as pessoas rindo ou chorando, seja lá o que for, que não seja o alimento bíblico, em que você explica a Bíblia para o povo e aplica a mensagem do autor, que as pessoas saem do culto entendendo aquela mensagem, e que é apenas isso que vai de fato transformar a vida delas. Então a gente acaba descrendo da suficiência dela e do poder dela. Isso é a realidade. Luz, cantem aleluia, lar, enfim, os remidos irão entrar. Vejo o coxo andando